Bom, meus amigos, esse é o curso de Capelania Evangélica Internacional e essa é a parte 6 do curso. Vamos iniciar então as nossas aulas. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a capelania e falamos dela de um modo mais histórico, né? Vimos aí os seus fundamentos, as suas origens, do tipo como se originou a capela, como surgiu a capela, como que surgiu a palavra capelão, por exemplo, né? o ofício do capelão e a palavra, melhor dizendo, agora da capelania. Vimos tudo isso daí e vimos um pouquinho também sobre os seus fundamentos, a sua ideia e o que é de fato a capelania. E vimos que a essência da capelania é, de fato, a compaixão, a misericórdia. Dentro desse tema, nós vamos continuar aqui agora, avançando com o curso e subindo mais alguns degraus do conhecimento aqui no curso de Capelania Evangélica. Então vamos adiante. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a diferença da capelania oficial e da capelania voluntária. Nós vimos na aula anterior sobre a capelania, os dois tipos de capelanias que existem hoje aqui no Brasil. Vimos que outras religiões, eu dei o exemplo do Espiritismo, tem um trabalho muito semelhante ao da capelania, no entanto, não leva o nome, a nomenclatura, né, capelania. Ela tem, por exemplo, nesse exemplo que eu citei do Espiritismo, é chamado de caridade, mas é bem similar ao trabalho da capelania. Tem aquelas obras sociais, tem as obras de visitação e tem também a sua fundamentação em uma doutrina religiosa. A capelania faz o mesmo. O capelão católico, conforme a sua doutrina religiosa, ele vai fazer a sua visitação, vai estender ali a mão amiga para aquela pessoa que está necessitada, ele vai no hospital, ele vai no presídio, mas embasado ali na doutrina a qual ele confessa sua fé. O capelão evangélico faz o mesmo. Tem ali a igreja evangélica, né, de várias denominações, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, a Batista, a Quadrangular, a Universal, a Internacional da Graça, etc, 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 a Pentecostal, né, e outras, e ele então, embasado ali naquela doutrina, naquela fé que ele professa, ele então vai fazer a sua visita, vai socorrer ali uma pessoa no sentido de prestar a ela uma assistência espiritual, e embasado na sua doutrina, no seu conhecimento, na sua fé, ele então ajuda aquela pessoa de alguma maneira, principalmente relacionado à fé, que faz muito efeito. E vimos que no Brasil, na aula anterior, tem dois tipos de capelania. Temos a capelania católica e a capelania evangélica. E hoje eu quero falar sobre dois tipos de funções na capelania, a função oficial e a função voluntária. Então, existe a capelania oficial e a capelania voluntária. E é interessante você se atentar para isso, porque esse conhecimento faz toda a diferença para você entender o funcionamento da capelania nas instituições, principalmente nas instituições, para você conhecer um pouco mais, para você ter um discernimento mais apurado, você precisa saber diferenciar a capelania oficial e a capelania voluntária. Por exemplo, o nosso curso trata-se de uma capelania voluntária, mas eu já vou explicar no próximo vídeo. E agora eu quero falar nesse vídeo, na parte 6 desse curso, sobre a capelania oficial. Quando se fala em capelania oficial, nós estamos falando de uma capelania que ela está oficializada.
Não que você não pode confundir as coisas. Não que a capelania voluntária ela não esteja legalizada, por exemplo. Não é isso. Nós vamos ver no próximo vídeo que ela está completamente embasada em lei federal, ela está legalizada. A oficialização que eu me refiro aqui significa que a capelania oficial ela está oficializada por um órgão, por uma instituição. É nesse sentido que você tem que entender o que é a capelania oficial. Vamos falar mais sobre isso. Mas eu também quero lembrar que a capelania ela nasceu nas Forças Armadas. Lembra da história que nós vimos nas aulas anteriores, que durante a Primeira Guerra Mundial, o rei da França solicitou à Igreja Católica, que colocasse ali uma capela no acampamento militar para os soldados que estavam se preparando para a batalha. A capela foi colocada ali, foi colocado também um sacerdote, e esse sacerdote, então, mais tarde, passou a ser chamado de capelão. Então, qual era a função dele lá nas Forças Armadas? Prestar assistência religiosa aos soldados, que não podiam sair ali do quartel para ir, por exemplo, à igreja. Então, eles não tinham esse tempo, digamos assim, disponível. Como hoje ainda não, né? É uma internação coletiva. E por essa maneira se fez necessário, então, levar a igreja até essa instituição. E aí, então, nasceu a assistência religiosa nas Forças Armadas. Bom, pegando esse gancho aqui agora, das aulas passadas, eu quero falar que aqui no Brasil, a capelania também se iniciou nas Forças Armadas. Eu quero trazer essa informação para vocês e eu vou colocar aqui na tela, um breve relato aqui da capelania no Brasil. Vamos lá. No Brasil, o ofício de capelania começou também na área militar, em 1858, com o nome de repartição eclesiástica. Então veja que aqui no Brasil se iniciou também na área militar, né? Com o nome de repartição eclesiástica. Evidentemente só com a Igreja Católica. Tem aqui, evidentemente, só com a Igreja Católica, porque nós sabemos que o nosso país, né, na sua primeira Constituição, a Constituição de 1824, se eu não me engano, dizia que a Igreja Católica era a religião oficial do Império, até então o Brasil Império, né? Depois o Brasil foi mudando esse conceito e hoje nós somos um Estado laico, que significa que o Estado ele não vai interferir na religião do cidadão brasileiro ou do estrangeiro residente aqui em nosso país. O Estado ele não vai interferir. Ele nem interfere na religião do cidadão, como também ele não tem uma religião oficial. Então, nosso país não tem uma religião oficial. Isso é muito bom, é muito interessante, porque tem alguns países que têm uma religião oficial e eles fazem punições severas para quem seguir uma outra religião. Por exemplo, se você estudar no curso de teologia a área chamada de missiologia, você vai conhecer o que os estudos chamam os países que têm mais perseguições aos cristãos, a chamada janela 10/40, porque são países que estão ali situados no mapa, né? Onde se você fizer um contorno ali, seguindo os países que têm essas perseguições, forma tipo uma janela 10/40, por isso que é chamado de janela 10/40. E nesses países existe uma religião oficial, e é uma penas duras
que eles dão aos seus cidadãos, né, se eles seguirem outras religiões. Por isso que quando os cristãos vão até esses países, eles são perseguidos, eles sofrem perseguições, são até condenados à morte. Isso é muito terrível. E isso acontece com muita frequência. Você, às vezes, já até viu alguns vídeos aí na internet de cristãos sendo queimados vivos. Até hoje isso acontece. Você acredita nisso? Até hoje isso acontece. São apedrejados, são fuzilados, são amordaçados, são enforcados. Isso é terrível, mas é uma realidade. E olha que privilégio. Hoje, em nosso país, nós temos a chamada liberdade religiosa. Então, se você, por exemplo, pedir uma permissão, e não é difícil conseguir uma permissão, à prefeitura do seu município para fazer um evangelismo numa praça, para pregar ali, para falar de Jesus para as pessoas, ou mesmo fazer visitas de casa em casa, você não vai ser impedido, você não vai ser preso, você não vai sofrer nenhum atentado. Não existe isso em nosso país. Isso é uma grande bênção. O nosso país é um país abençoado nesse sentido. Então veja, continuando aqui, no início, evidentemente, só com a Igreja Católica por esse motivo. E o serviço, continuando a leitura aqui, o serviço ele foi abolido em 1899. Então a capelania no geral foi abolida em nosso país em 1899. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, o serviço foi restabelecido. Olha só que notícia importante. Com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Então veja que o serviço sofreu uma queda e depois foi restabelecido durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944. Na mesma época, foi criada também a capelania evangélica. Então eu trago essa notícia aqui para vocês. A capelania evangélica, então, surgiu por volta da Segunda Guerra Mundial, em 1944. E aí surgiu a capelania evangélica para assegurar a presença dos capelães evangélicos na FEB, né? Então veja que interessante o que a história aqui nos conta sobre a capelania evangélica. Nós sabemos que as igrejas evangélicas, hoje, ela é bem numerosa. Há estudos que dizem que o número de evangélicos pode até ultrapassar o número de católicos, se não já estiver bem pertinho, e em nosso país. Há estudos que dizem isso. Mas antigamente não. Antigamente eram chamados os protestantes ou simplesmente os crentes, e havia uma discriminação muito grande naquela época. Mas mesmo assim, o crescimento ele ainda estava de vento e popa, ele estava ainda em alta velocidade, né? E por isso surgiu então, para assegurar a presença dos evangélicos, os soldados que confessavam ser evangélicos, foi criada então a capelania evangélica, dando margem para a criação também de outras capelanias evangélicas, porque aqui nós estamos vendo na área militar, onde surgiu no Brasil pela primeira vez a capelania. Em outros países já havia um crescimento, não só na área militar, mas nos hospitais, nos presídios, em outras instituições. Mas aqui no Brasil começou na área militar, e é o que nós estamos vendo aqui agora. Então a capelania evangélica também surgiu por volta desse ano, dando margem para que outros evangélicos em outras instituições também fossem criadas a capelania evangélica. Afinal de contas, a área militar é uma área modelo para as outras instituições, né? Imagina nas Forças Armadas, na Aeronáutica, na Marinha, né? Capelães evangélicos ali atuando. Então, isso serviu como modelo também para outras instituições. Vamos terminar de fazer a leitura aqui? O grande capelão evangélico
que marcou época durante a Segunda Guerra Mundial foi o pastor João Filsen Soren, que era um pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e depois voltou são e salvo, ainda permaneceu no pastorado daquela igreja por mais 50 anos. A história desse pastor é muito bonita. Veja que durante a Segunda Guerra Mundial ele foi para a frente da batalha, porque o capelão militar ele faz isso. Se houver guerra, ele vai para a frente da batalha, só que ele não pega em armas, ele vai para a frente da batalha para continuar auxiliando na assistência religiosa aos soldados. E esse capelão, esse pastor, ele foi para a frente da batalha, voltou são e salvo e continuou a pastorear na igreja lá no Rio de Janeiro, a primeira igreja batista, durante mais 50 anos. Que linda essa história! E esse foi o primeiro capelão evangélico aqui no Brasil. E depois disso, com certeza, serviu de modelo para outras e outros pastores se inspirarem nesse capelão, se inspirarem também no serviço de capelania e ver quão grande é esse ministério, quão importante é esse ministério da capelania evangélica. Imagina os senhores se não existisse a capelania evangélica nas instituições, né? Isso oficialmente falando. Lembrando o que nós estamos vendo a capelania oficial. Vamos falar também da voluntária no próximo vídeo, mas esse vídeo nós estamos falando da capelania oficial. Então veja quão importante foi a presença desse capelão, a coragem desse capelão, o primeiro capelão do nosso país, o capelão militar que foi para a batalha, né, inspirando assim outros. Se não tivesse, eu estava falando aqui, né, para não perder o fio do raciocínio, se não tivesse a capelania evangélica, imagina os senhores, quantos soldados estavam ali só pensando em batalha, só pensando em morte e mais coisas terríveis, sem pensar em Deus, desligado o seu espírito com Deus, a sua alma com Deus, né? Com certeza o fim celestial não seria bom para eles, mas com certeza aconteceu muita salvação, muita pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, e até hoje isso acontece. Até hoje o serviço de capelania leva a salvação em Cristo Jesus, a capelania evangélica leva essa salvação em Cristo Jesus, não só na área militar, como nós estamos vendo aqui, mas também nos hospitais, nos presídios, nas creches, nos asilos, no parlamento, até no parlamento também tem ali um setor de capelania evangélica, em várias instituições privadas também, públicas no geral. Imagina os senhores quantas pessoas estão sendo alcançadas nos quartéis e etc., alcançada com a salvação, com o evangelho, com a apresentação de Cristo Jesus nesses lugares. Veja a importância da capelania evangélica. Nós estamos vendo aqui então a história da capelania, né, no Brasil, e nós vamos ver um pouquinho também mais sobre a questão militar, né? Já que eu estou falando aqui do primeiro capelão do Brasil, da história da capelania que começou aqui na área militar, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque lembrando, senhores, que nós estamos vendo a capelania oficial, né? Daqui a pouco vamos ver a capelania voluntária. Então, nesse sentido de capelania oficial, eu quero apresentar aqui para vocês a seguinte informação. Nós temos em nosso país hoje a lei federal, a lei de número 6.923 deixa eu ver aqui que eu não estou chegando aqui no retorno direito, mas vai aparecer aqui para mim, de 1900 e
81, isso. A Lei 6.923 de 1981. Essa lei, ela vai falar justamente da capelania militar. Então, por exemplo, você que está se formando nesse curso como capelão voluntário, esse curso, aliás, perdão, é para capelania voluntária. Vamos supor que você tenha interesse de se tornar um capelão oficial, um capelão militar. Você tem que conhecer essa lei aqui, né? Porque essa lei aqui é que vai regulamentar a entrada, o ingresso, né, do cidadão, do pastor, no caso, a ser capelão, tá bom? Então vamos ver um pouquinho aqui sobre o que essa lei dispõe. Já temos a informação aqui que a lei dispõe sobre o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas. Então veja, qual é a finalidade dessa lei? Artigo 1º. O serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas, a SAFA, SAFA é a sigla justamente do Serviço de Assistência Religiosa das Forças Armadas, ok? É apenas uma sigla justamente dessa denominação. Será redigido pela presente lei. Artigo 2º, vamos ler. Eu estou lendo aqui na tela do meu computador. O serviço de assistência religiosa tem por finalidade prestar assistência religiosa e espiritual aos militares, aos civis das organizações militares e às suas famílias, bem como atender a encargos relacionados com atividades de educação moral realizado nas Forças Armadas. Então veja que a lei trata aqui do serviço de capelania na área militar. Então hoje nós temos em nosso país uma lei que vai regulamentar o capelão militar, o ingresso e qual é a finalidade dele lá dentro, vai regulamentar o ofício dele dentro das Forças Armadas, dentro da área militar, né? No geral, abrangendo aí as Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, né? Abrangendo todas as forças militares. E veja que ele tem por finalidade a seguinte questão: prestar assistência religiosa, é lógico, né? E espiritual, mas de que forma? Ele tem por finalidade prestar essa assistência religiosa, então, aos militares que estão ali nessas instituições, aos seus familiares também. Então, tem ali uma capela dentro dessa instituição militar, né, e tem ali um capelão fixo. Isso que é chamado de capelania oficial. Então veja que não é um voluntariado. O capelão ele não vai lá voluntariamente fazer esse serviço. Não. Ele está lá trabalhando, tá certo? Ele está trabalhando. Por isso que leva o nome de capelania oficial, porque ele está oficializado no cargo. Então tem ali o local de cultos, de atendimento religioso, né? E quem é que faz parte dos capelães nessas instituições? O capelão católico e o capelão evangélico. Então temos dois capelães que são regulamentados por lei para trabalhar na área militar: o capelão católico e o capelão evangélico. O católico segue as regras da lei, precisa ser padre, né? E conforme as regras da lei também, o capelão evangélico tem que ser pastor. Então, se você, por exemplo, almeja entrar para as Forças Armadas, para a área militar, né? Como capelão, se você não for pastor, não tiver um tempo de ministério, uma comprovação, você não consegue, porque é uma exigência da própria lei, tá? Isso nós estamos falando capelania oficial. Se você quiser ir lá voluntariamente como capelão, prestar um serviço, você vai lá e vai prestar esse serviço,
normal, daqui a pouco eu vou falar como que você vai fazer isso. Mas se você, por exemplo, quer fazer isso de forma oficial, trabalhar ali, ser remunerado por aquela instituição, né? Você tem que estar atento justamente a essa lei, que vai regulamentar as questões de como você vai conseguir trabalhar nessa área. Vamos ler mais um pouquinho aqui na lei. Artigo 3º diz o seguinte: o serviço de assistência religiosa funcionará, inciso 1, em tempo de paz, nas unidades, navios, bases, hospitais e outras instituições militares em que, pela localização ou situação especial, seja recomendada assistência religiosa. Veja que o capelão militar, então, ele tem que estar sujeito ao trabalho. Ele está lá trabalhando. Então, em tempo de paz, quais são as regras? Ele tem que estar disponível para as unidades, para navios, para bases, hospitais e outras organizações militares. Ele tem que estar ali pronto. Sim, senhor, não, senhor. Então, ele tem que estar ali como um soldado. E ele é realmente um soldado. Ele é um militar capelão. Inclusive, daqui a pouco eu vou passar aqui para você, aqui na tela, os cargos, os títulos, né? O que você consegue crescer dentro da área militar, né? Os títulos, as condecorações e etc. Então, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, essa é a regra. Em tempo de paz, é dessa forma que ele faz. No inciso 2, diz aqui sobre em tempo de guerra. Veja só, em tempo de guerra, junta as forças armadas em operações e na forma prescrita no inciso anterior. Então veja que no inciso 2 aqui da nossa lei da capelania militar em nosso país, diz que em tempo de guerra ele tem que estar com as operações. E aonde estão as operações? Estão na frente da batalha. E ele vai estar de que forma? Armado ali com a metralhadora? Não. Ele vai fazer o que diz o inciso 1º, né, aliás, que diz que ele tem que estar pronto ali para as unidades, para os navios, para as bases, fazendo o quê? Prestando assistência religiosa, conforme o artigo 2º aqui dessa mesma lei. O serviço dele a finalidade é prestar assistência religiosa. Não é o que está escrito aqui no artigo 2º? Então ele tem por finalidade prestar assistência religiosa e espiritual aos militares e às suas famílias, às organizações. Então ele vai para frente também de batalha em tempo de guerra, mas com essa finalidade. Está disponível para prestar assistência religiosa em qualquer uma dessas unidades onde se fazer necessário. E aqui para finalizar um trecho dessa lei, só para que você conheça mais um pouquinho da capelania oficial em nosso país, né? E falando agora da capelania militar, tá? Só para você conhecer um pouquinho mais. O artigo 4º diz o seguinte, para a gente encerrar aqui essa parte. O serviço de assistência religiosa será constituído de capelães militares, selecionados entre os sacerdotes. Como eu falei, você só pode ser capelão militar se você for sacerdote, padre ou pastor, ministros religiosos ou pastores, pertencentes a qualquer religião que não atente contra a disciplina, a moral e as leis em vigor. Então, se a fé dele não vai interferir nas leis que estão em vigor, na moral, aí ele pode, então, se candidatar. Daqui a pouco eu vou falar a forma a ser um capelão militar em nosso país. Agora, se a fé dele fala diferente, contra um tipo de lei, igual os testemunhos de Jeová, não tem a questão do juramento, da bandeira, né, que eles se recusam. Inclusive tem até leis sobre isso e até respeitam
essa ação. Por exemplo, um testemunho de Jeová não serviria. De qualquer maneira, não serviria nenhum sacerdote de outra religião que não seja da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica, só para deixar bem claro isso também, tá? Mas eu só estou dando um exemplo aqui para você entender que, mesmo sendo católico, mesmo sendo um pastor evangélico, a fé dele tem que estar de acordo com as leis, ele tem que estar disponível para obedecer às leis vigentes, tá certo? Falando mais um pouquinho sobre essa capelania oficial que nós estamos vendo aqui, sobre a capelania militar aqui no caso, né? Eu quero falar também como que você ingressa para se tornar um capelão oficializado na instituição militar, né? Então eu vou colocar aqui para você na tela o ingresso, como que ele se dá, e você vai ver como que acontece isso. É importante você conhecer, como eu falei, para que você se atente um pouquinho mais, conheça a função dele lá dentro, até porque quando você, capelão voluntário, né, se deparar com um capelão militar, você já vai saber tudo, a posição dele, como se portar lá dentro, você já vai saber o que ele faz. É interessante, né? Então o curso é para isso, é para você conhecer essas coisas, conhecer a história, a base, tudo da capelania. E é isso que nós estamos passando aqui para você. Então veja que aqui nessa mesma lei, né, no artigo 18, diz o seguinte: para o ingresso no quadro de capelães militares, será condição o prescrito no artigo 4º dessa lei, bem como, e aí vem os incisos que vão dizer as regras para você ingressar como capelão militar. Veja aí, ser brasileiro, né, é uma das regras. Deixa eu só consertar aqui rapidamente que deu uma falhadinha aqui no computador. Eu estou fazendo aqui ao vivo, quem está assistindo depois já pegou o vídeo já pronto, né? Mas eu estou fazendo aqui ao vivo, por isso que às vezes quando houver alguma interferência, né, eu tenho que fazer aqui um retorno para fazer uma correção. Deixa eu abrir aqui, só para não demorar muito também com essa questão. Rapidamente. Ok. Bom, vamos lá. Já fiz aqui a correção. Ele precisa, então, inciso 1 dessa lei, ser brasileiro nato, tá? Não pode ser estrangeiro, residente no país, ser voluntário, ter entre 30 e 40 anos de idade. E, pastor, eu tenho 42, já perdi minhas esperanças, então, infelizmente. No inciso 4 tem aí ter uso de formação teológica regular de nível universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião. Então preste atenção nesse inciso 4. Ele tem que ter uma formação teológica, mas não é de curso livre, é de nível universitário. Então é necessário ter reconhecimento pelo MEC, a formação, o bacharelado dele em teologia. Tem que ser pastor, tem que ter essa idade, né? Tem que ser brasileiro nato, tem que ter essa formação. Aí no 5 aqui, inciso 5, possuir pelo menos 3 anos de atividades pastorais. Veja que tem que ter pelo menos 3 anos de pastor, né? O que mais que ele tem que ter? Inciso, cadê? 6, né? Ter consentimento expresso da autoridade eclesiástica, da respectiva religião, ser julgado apto em inspeção de saúde, e aí vai. E aí finaliza aqui com 8, receber conceito favorável atestado por 2 anos
oficiais superiores da atividade das Forças Armadas. Então, eu só estou passando aqui para você saber como acontece, né, essa questão do ingresso para o capelão militar, porque nós estamos vendo justamente isso, sobre a capelania oficial em nosso país, né, como que acontece, como que é esse ofício da capelania oficial em nosso país.